E como que era a tua família? Quantos irmãos? O que que seus pais faziam? Cara, eu... Bom, eu tenho mais 7 irmãos, tá? Mesmo pai... É assim, minha mãe teve o meu irmão mais velho. Tá. Tá? No primeiro relacionamento que ela teve. Depois ela conheceu meu pai, eles viveram juntos durante 25 anos, e aí nós fomos, daí nasceu meu irmão um ano mais velho, daí vim eu, daí vem Giovanni, Everton, Juliano, Giovanni, Lisa, Nilson, Lisiane e Angélica. Então nós somos 7, e o 3 primeiro e o meninos. mais velho é o Vanderlei. Tá. E aí meus pais passaram junto, então a gente teve uma infância bastante difícil, né? É mesmo? Eu menciono bastante isso porque isso... Eu gosto de falar sobre a minha vida, Claro. porque o que eu passei foi o que me trouxe até aqui. É. Então nós tínhamos uma situação realmente muito escassa, assim, que muito sua mãe difícil. fazia, seu pai? Minha mãe cuidava de nós. Cuidar de... Pô, imagina. Então, meu pai, 8 crianças. meu pai até tentava trabalhar, mas ele ficava pouco tempo nos trabalhos. É. Assim, tinha dificuldade. Meu pai sempre... É difícil falar assim do meu pai, sabe? Porque eu não quero trazer uma situação ruim pra ele, que ele se sinta mal. E ao mesmo tempo eu honro a vida dele, porque ele é meu pai, porque ele me amou do jeito que ele conseguiu. Ele Né? ele deu o melhor que ele pôde. Mas naquela época nós tínhamos uma situação muito escassa. Então a gente não tinha comida, a gente vivia vivia 4 na mesma cama de casal, umas condições precárias, o banheiro era fora, não tinha papel higiênico para ir no banheiro. Caramba. Então não tinha comida. Então eu lembro que minha mãe muitas vezes ela ia pedir comida, sabe aquelas feiras de frutas Sei, e tudo? sei. Então eles iam no final, quando sobrava, Xepa, né? iam. E aí meu irmão, Giovanni, ele ia junto com a minha mãe, a Lisa também ia junto com a minha mãe, e eles iam lá pedir fruta. Eu nunca ia, eu morria de vergonha. É. Eu me sentia mal e não ia. E aí era assim, então a gente vivia com muita doação, com muita ajuda. Família ajudava? Ou... A minha avó, principalmente no final de semana, a gente ia pra casa da minha avó pra gente poder comer, poder almoçar. Então passava o domingo lá pra poder ter o almoço. Os vizinhos, minha mãe pedia muito. Mas você lembra realmente? Tinha dia de falar, cara, o que vai ter pra comer? Ah, muitas vezes. Caramba, muitas velho. vezes. Então a gente não tinha realmente recursos. Eu até contei até numa entrevista, e eu digo isso com orgulho, né? Eu tive uma situação que eu tava com muita fome naquela noite, eu tava chorando, mãe, eu tô com fome. E minha mãe disse, filho, toma água e dorme. Poxa. Então aquilo foi muito forte, né? Eu Marcante, tinha né? 6, 7 anos, 8 anos, então tem muitas memórias. E meus irmãos passaram pela mesma coisa. Só que cada um tem uma visão diferente. É? Cada um tem uma visão diferente. Forma de lidar com isso diferente. Eu, graças a Deus me deu um entendimento, vamos dizer, um entendimento diferente, né? Eu não aceitava aquela situação pra mim. Então aí eu fui buscar alternativas. Você chegava a pensar, tipo, um dia eu vou mudar isso daqui, vou ajudar Eu meus tinha pais? certeza. É mesmo? Eu tinha certeza. É? Eu tinha certeza disso. Uma coisa interna sua minha, que te falava. Minha. Eu disse, eu quero ser jogador, eu vou ser jogador. Não tinha outro plano. Não tinha. Fala assim, o que você vai ser quando crescer? O plano B crescer? era fazer o plano Era o plano dar certo. acontecer. Cara. Então foi muito rápido. Aí o meu irmão mais velho, Vanderlei, ele trabalhava no quartel, no exército. E aí ele conheceu alguém do futebol de salão do Paraná Clube. E aí ele me levou, eu e meu irmão, pra fazer um teste de futebol de salão. Pô, pra gente fazer um teste, meu meião era o meião dele, do exército, né? Ah, não era um meião de Não futebol. existia. Meu tênis de futebol de salão era um coturno furado no bico. E aí o calção era pra ser azul, era branco, de tão desbotado que tava. E eu e meu irmão, a gente foi fazer o teste nessas condições. Quando chegamos lá, olhamos pro lado, ali foi o primeiro choque que nós tivemos, né? Porque o pessoal tudo de Nike, tudo uniformizado, bem vestido, e nós daquele jeito. Então a gente, quando o pessoal olhou, eu falei, eita, como não pertencemos aqui, né? É. Primeira sensação, um choque foi esse. Vamos fazer aquecimento. Aí eu lembro do meu irmão. Vamos fazer aquecimento. Eu falei, aquecimento? O que é isso? Que é isso? As meninas tudo coordenadas lá fazendo aquecimento. Eu olhando pro meu irmão e falei, E faz copiando, igual, faz igual. Aí nós fazendo tudo sem coordenação e rindo no meio do... Aí a gente rindo um monte no meio do exercício, porque a gente não sabia, né? Eu tava rindo dele, ele rindo de mim. E o pessoal rindo de nós dois. Aí foi muito divertido. Aí nós fizemos um teste naquela época, e eu passei no teste e o meu irmão não. Você tinha quantos porque anos? eu tava com 8. 8 anos. Ele tinha 9. Então, no futebol de salão eram 2 anos a categoria. E dele era o último ano. Então, no ano seguinte, ele ia passar para uma categoria
maior. Saltar pra próxima. E eu ia permanecer. Então, por eu ser mais novo, eu permaneci, ele não. Depois, no ano seguinte, ele voltou, aí ele ficou. Aí ele começou Mas junto. vocês dois eram mirradinhos, assim? Como que é? Sempre fui. É bem magrinho? Nossa. O pessoal dizia assim, não tem condições, não. Você não vai ser jogador, não. É mesmo? Esse tamanho todo aí. Caramba. Eu gostava de jogar no gol também. É mesmo? Eu era bom goleiro. É mesmo, Eu era cara? bom. Eu falava, Você tem quanto de altura hoje? 1,74. Não ia dar. Não ia dar, Não, certo? não ia Você- dar. o- Mas eu gostava. Sábado, Com quanto que ele o Carlos tem de Miguel, altura? É, o Carlos 2,4, Miguel. Miguel, Imagina, 2,4. cara. Não ia Nossa. dar. Mas eu gostava. É. E aí no eu- salão até dá, né? No futebol de areia, quando a gente jogava, né, um bairro lá, Vila Lindóia contra Vila Fani, eu era goleiro. Aí o bicho pegava e ia pra linha, né? Tá. Valia o refrigerante, Claro, não dava pô, pra perder. você imagina. Mas, Então Era você começa no futebol de salão, então. futebol de salão com 8 anos. Aí com 9... Mas ganhava alguma coisa? Não, Nada? Quando o pessoal viu a situação, eu já comecei a ter ajuda ali do pessoal, né? Se compadeceu e aí falava, preciso de um tênis. Aí meu primeiro tênis era... Eu calçava 37 e usei 39. É o que Colocava tem, um negocinho na vambora. frente pra... Então, nesse primeiro ano foi difícil. Depois me levaram pro futebol de campo, né? Aí eu fiz um teste de quichute. Pô, Foi de que chute. Você amarrava na Amarrava perna ou embaixo? três nó na perna. O sangue na perna ficava... Ia perna ficava gangrenar, mole. né? Ia gangrenar, ia ter que cortar a perna depois. Você amarrava apertando assim, né? apertando. Putz, com que chute, Com cara. que chute. Pra quem não sabe que chute, né? O pessoal mais novo aí. Não tem Era nem um ideia. pneu de carro que eles cortavam no formato de um tênis e você colocava no pé, não é? E com ferro embaixo que doía pra caramba. Mas pra mim aquilo era Pô, chuteira, né? não, eu tinha Quê? que chute era o tênis que todo mundo queria ter pra jogar futebol, O né? pessoal tinha chuteiro normal. Eu falei, não, tá bom. É. Aí fiz um teste na época. Eu sou de 90. Aí eu fiz um teste com o pessoal de 88. E eu fui super bem. Aí os caras falaram, não, como é que pode, né? 8 ou 9 anos ele já tá jogando com os caras mais velhos? Não ficar. E aí eu fiquei. Aí eu fiquei intercalando. Eu jogava futebol de salão, futebol de campo. Futebol de salão. Mas era no mesmo time ou não? No Paraná. Ah, é? Paraná, de Curitiba. Sempre...